Muito bem, pessoal. Estamos aí com nossa última aula do nosso curso de Física do primeiro ano, não é verdade? Até que enfim chegamos aqui, né? As próximas aulas já é a revisão, que vocês farão a revisão para as nossas últimas avaliações do nosso período, né, de primeiro ano. Muito bem. Então, continuando a falar de fluidos, né, encerrando aí o nosso período aí, o curso de Física, falamos toda a questão do movimento, né? Falamos sobre a questão da cinemática, parte da mecânica que estuda o movimento sem preocupar com as causas, a dinâmica que preocupa com as causas do movimento e a estática que envolve a estática do sólido, dos fluidos, né? O equilíbrio dos corpos. E por isso tudo vocês perceberam que o movimento em si tudo está relacionado com a energia mecânica. Energia mecânica transforma em energia aí cinética, devido à velocidade do corpo, e potencial, pode ser elástica ou gravitacional. Ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Ok. Olha aí, ó. Então, pediu para vocês assistirem esse vídeo, já faz um tempo, né? Sobre empuxo, uma animaçãozinha aí de 10 minutos, 11 minutos, né? 10h41. Então, muito interessante aí. Vocês assistiram, tem uma ideia da aula de hoje. Hoje vamos falar sobre o princípio de Arquimedes, falamos do princípio de Stevens, né? Falamos aí de Torricelli, e o empuxo, falar de peso e densidade. O que é empuxo? Né? Condições para um corpo flutuar. Nós vimos que o líquido, ele produz aí toda uma pressão em toda parte do líquido. Se aumenta a pressão em qualquer ponto do líquido, vai aumentar em qualquer parte do líquido. Nós já vimos isso. Agora vamos falar do princípio de Arquimedes. Né? Então, a ideia, o que é empuxo? Parece um nome estranho, né? Empuxo. Já percebeu que quando estamos brincando dentro da piscina, temos a incrível sensação de que o que está mergulhado na água fica mais leve. Então, pessoal, vocês sabem que se você, por exemplo, dá uma olhadinha aqui, vocês sabem que nós estamos numa piscina, aí uma pessoa está ali, você pega ela, por exemplo, tenta levantar, é muito fácil. Quando sai fora da água, opa, fica mais difícil. Pega a pessoa no colo, né, e tenta levantar. Então, você vê que quando sai da água, aí o negócio fica mais complicado. Por que aqui dentro da água é mais fácil e fora da água é mais difícil? É porque, na verdade, existe uma força dentro do líquido que ajuda você a movimentar os corpos. E essa é uma força devido justamente a esse líquido, a qualquer tipo de líquido. Cada líquido tem sua força e o nome dessa força é chamado de empuxo. Então, nós temos aí pressão para todos os lados, mas sempre tentando. Você pega uma bola de vôlei, está brincando aí dentro da piscina, no rio, você coloca lá no fundo, ela vem sozinha e sobe. Por que ela sobe? Porque tem uma força, alguma coisa que empurra ela de volta. Já que a gravidade puxa para o fundo do rio, por que a bola sobe? Porque no ar, a bola desce, é um fluido também. Mas a bola consegue descer no ar, não consegue descer na água, certo? Então é porque nós temos uma força chamada empuxo. Essa força que ajuda a fazer as coisas flutuar. Flutuar é ficar na superfície do líquido. Vamos lá, então? O ar também exerce isso aí, pessoal. Todo fluido exerce, só que depende do tipo de fluido, é maior ou menor. Um balão, por exemplo, de gás hélio, consegue flutuar no ar. Mas uma bola de vôlei cheia de ar já não consegue, né? Então, por que esse fato ocorre? É mágica? Claro que não, né? Nós sabemos que não existe aí a questão da mágica, existe apenas física. Um processo que pode ser estudado e entendido. Não é mágica. Tal fato ocorre devido à ação de uma força. Essa força que faz com que os objetos tentem, tanto o balão de hélio consegue, dentro do ar, subir, como a bola dentro da água também subir. E como subir é contrário de descer, descer é a força peso provocando uma ida do corpo em direção ao centro da Terra. E o balão de gás hélio, por exemplo, ele vai contra essa força peso,
e a bola no fundo d'água vai contra a força-peso, então deve ter uma outra força. E como a força-peso é vertical, essa força também é vertical, pessoal. Essa é uma força vertical realmente, tá? E a força-peso é vertical dirigida para baixo. Essa força é vertical dirigida para cima. E o nome dela, empuxo. Tá? Empuxo, não é impulso. Impulso, nós já vimos aí, quando trabalhamos impulso, é você usar a energia cinética para transformar em outro tipo de energia, potencial gravitacional, para dar um pulo, pular por cima de alguma coisa, ou uma distância maior. Agora é empuxo. Tá? O empuxo é trabalhado nos líquidos, sempre vertical para cima. O impulso depende de como você quer. Pode ser para cima, oblíquo, para baixo, não tem problema. Né? Você joga com a mão um objeto, você dá um impulso nele. Por exemplo, pessoal, olha. Se você vai correndo, dá uma olhadinha aqui. Você vai correndo e pula, você dá um impulso oblíqua, né? Inclinada, você quer pular uma poça d'água, pular um pedaço de madeira ali, tá. Ok? Então você dá um impulso. Impulso. Se você jogar um objeto para cima, você deu um impulso, jogou ele com a mão, deu uma força inicial, impulso. Para baixo pode jogar também, você adquire uma velocidade maior que não parte do repouso. Impulso. Agora, empuxo só pode ser vertical para cima, não pode ser oblíquo, não pode ser para cima e para baixo, só para cima, ok? Então vamos lá. Impulso, já vimos que é Newton segundo. Empuxo é só Newton, é força. Então, quando mergulhamos no objeto em um líquido, como acabei de falar de uma bola de vôlei, você brincando aí no rio ou na piscina, verificamos que o líquido exerce sobre esse objeto uma força de sustentação. Não deixa ele afundar às vezes, que tende a impedir que o objeto afunde no líquido. É interessante entender, pessoal, olha bem, que, por exemplo, um navio, por que o navio flutua? Porque o empuxo sobre o navio, tanto da água do rio como da água do mar, é suficiente para não deixar ele afundar. E ele é feito de ferro, toneladas de ferro, e assim por diante ele não afunda. Se você tirar um parafuso, está no mar, o navio está lá, tira um parafuso, o navio está carregando parafuso, um monte. Pega um e coloca no mar do lado dele, o parafuso vai afundar. E o navio não afundou. E o parafuso estava dentro do navio também, ajudando. E lá tem milhões de parafusos lá e não afundam um pedaço de metal, certo? Então, o empuxo, tem umas coisas interessantes, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre empuxo, tá? Vamos lá, então? Então, ele tenta impedir que o objeto afunde, tenta, não quer dizer que vai conseguir. Às vezes o peso é maior que o empuxo, mas quando o peso não for, então é possível, ele não vai afundar. Então você já deve ter percebido a existência dessa força ao tentar mergulhar na água uma bola cheia de ar, por exemplo, né? Olha aí, ó, uma pedra. Puxa, uma pedra tão grande, tão leve. Ufa, de repente ficou pesada. Quando sai da água, aqui tem uma força vertical para cima, né? Uma força vertical para cima. Ajudando ele, empurrando a pedra, ajudando a empurrar a pedra. A pedra tem um peso maior, ela afunda. Mas aí, como esse empuxo ajuda você. Quando chega aqui, o empuxo do ar é muito pequeno. O empuxo da água é maior. Então, aqui tem uma força do ar bem menor aqui. E aí, na verdade, o que acontece? Ela teve a impressão de estar mais pesada. Que a força que estava te ajudando a erguer aqui não existia mais aqui. É muito menor no ar. Então, é essa força que faz com que uma pedra pareça mais leve. Leve tem a ver com peso. O peso dela não muda, né? Que é a massa vezes gravidade. Quando imersa na água ou em outro líquido qualquer, tá? Não é só na água, não. Está falando da água porque é um líquido muito conhecido, todo mundo conhece, na verdade, né? Um líquido exerce pressão em todas as direções, já vimos isso, princípio de Stevens, né? Então, em um recipiente contendo um líquido, se mergulharmos um copo vazio com a boca tampada, com um cartão, vocês podem fazer isso em casa, apenas encostado nela. Então, você observa que o cartão não se separa do copo, pressionado pelo líquido. Então, você tem um cartão aqui, pega um cartolina ou
uma caixa de papelão aí, corta e coloca no copo. Copo de vidro mesmo aqui, tá? Então você vê que você coloca e o líquido pressiona. Não deixa esse cartão sair. Você pode virar ele em várias direções aqui, não muito, mas em várias direções o cartão continua, porque o líquido exerce força sobre todo, em todas as direções de sentido, né? Para cima, do lado, para a direita, para a esquerda. Então continua pressionado. Isso aqui é Steve, não é Arquimedes. Olha aí, ó, colocou com a mão, porque no ar ele cai, né? Até enfiar dentro d'água. No início você tem que segurar o cartão com o copo em cima, por quê? Senão ele vai cair no ar, né? Tá? Aí depois você pode continuar enfiando dentro d'água, que não vai molhar, o copo não vai entrar água, e o cartão vai ficar, ó, girou, ó, foto mesmo real, continua tirando foto, girando, olha aí, certo? E devagarinho ele não solta, porque o líquido exerce força aqui para cima, né? Aqui está no ar, né? A mão está segurando, já não tem mais a mão. Aqui inclinado, aqui ó, mudou a inclinação, mais ainda, até aqui ó. E continua aí, tá? Olha bem. Virou de novo, voltou e continua pressionando. A pressão está exercendo em toda direção. O líquido exerce. Interessante, você pode fazer em casa, né? Olha, ele tirou até as fotos dentro do próprio líquido, então é possível. Portanto, o líquido do recipiente exerce uma pressão para cima sobre o cartão, na parte de baixo, né? Tá? Só que ele exerce para baixo, para o lado, para todo lado, a pressão. Girando cuidadosamente o copo no interior do líquido, verifica que em qualquer posição o cartão permanecerá pressionado contra a boca do copo. Então, isso, na verdade, nós temos aí que nós falamos sobre o princípio de Steve, né? Isto é, olha bem, olha aí, força, né? Olha aí, no copo também, exerce em todo sentido, né? Você vai girando, vai exercendo também sobre o cartão. Um líquido exerce pressão em todas as direções sobre um objeto nele mergulhado. Todas as direções, tá? Relembrando aí o princípio de Steve, né? Então, considere um objeto mergulhado em um líquido qualquer. Olha aí. E aí você vê, está dentro do líquido, então, todas as direções. O líquido vai exercer força de pressão em toda a superfície do objeto em contato com ele. Toda a superfície, em qualquer ponto, tá? Como a pressão aumenta com a profundidade, as forças exercidas pelo líquido na parte inferior do objeto é maior, né? Porque você tem um copo, ele tem uma distância, né? Uma profundidade, a parte mais perto da superfície e a parte mais longe. Então, são maiores que as forças exercidas na parte superior e se distribuem, da maneira indicada na figura do slide anterior, que nós acabamos de ver aí, ok? A resultante dessas forças, portanto, deverá ser dirigida para cima. Porque se você tem o objeto, né? Tem o copo, essa força é maior do que aqui, porque a pressão é maior, e a pressão é força sobre área, né? Mas se tiver um objeto igual, com a mesma área, continua tendo uma pressão menor aqui, uma pressão maior. Como pressão é força sobre área, se essa área aqui é igual a essa, com certeza a pressão é menor, porque tem uma força menor, correto? Então, aqui tem uma pressão maior, porque tem uma força maior, né? Força maior, força menor. Pressão menor, força menor. Aqui o copo não tem área igual, mas aí nós vimos que tem também a área, tá? Opa, desculpa aí que o professor passou rápido. Aí. Então, essas forças, resultante das forças, é dado justamente pelo empuxo. Porque, na verdade, você tem em cima e embaixo. O que sobrar aí, equilibrou, se anula, né? E o resto é o empuxo que atua no objeto, tendendo a impedir que ele afunde no líquido, já que o fundo tem uma força maior do que a parte de cima que empurra. Do lado vão ser todos iguais, né? Porque se você tiver o objeto aqui, ó, aqui tem uma força menor, mas essa força aqui é igual a essa. Aqui, ó, na mesma altura, são iguais.
essas forças elas se anulam completamente. Só que essa aqui é uma força maior. Então, essas forças pequenas e essas forças grandes, a diferença entre elas do tamanho do vetor é que é o empuxo. Então, na verdade, as do lado se anulam, né? As do lado se anulam. Sobra o quê? Sobra as verticais. E nessas verticais é que nós temos, na verdade, o empuxo. A diferença de força que usou o líquido em cima e embaixo. Então, se a pressão da parte superior e inferior do objeto fossem iguais, a resultante seria nula e não existiria empuxo sobre o objeto, mas a de baixo é maior. Então, esse é o princípio de Arquimedes, ok? O princípio de Arquimedes diz aqui, ó, todo objeto mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. Pessoal, olha bem, se você coloca um objeto dentro, por exemplo, está com um objeto qualquer, um copo, colocou dentro, você vê que a água sobe um pouquinho. Por quê? O tanto que o objeto entrar dentro da água, ela sobe. Então, o peso desse líquido deslocado, porque tem objeto que você coloca e vai no fundo do copo. Tem objeto que vai ficar boiando. Uns boia bastante, fica só um pouquinho, outros fica mais, outros fica tudo, como nós falamos do gelo do iceberg, 10% fora, só 90% dentro. Então, desloca 90%. Aquela quantidade de líquido deslocado de água é o mesmo peso do corpo. A gente chama que essa força é empuxo. Está relacionado com a quantidade de líquido que aquele corpo colocado desloca, faz ele subir em volta, desloca, tá? Vamos lá, então? Já que no caso do mar não percebe isso, porque a quantidade dele é tão grande que o tanto que desloca um iceberg e um monte de navio dentro dele não dá para perceber, né? Aí, ó, o empuxo que atua em um objeto é tanto maior quanto maior a quantidade de líquido deslocado. Então, ele vai deslocar uma quantidade. A gente percebe que no primeiro caso aí, nós temos um objeto colocado, né? E aí ele deslocou essa parte aqui só, que foi deslocada. Então, o empuxo vai ser igual só a essa quantidade aqui, o empuxo menor sobre esse corpo. Aqui, houve já essa quantidade toda deslocada. E aqui todo o corpo foi deslocado. Então, esse empuxo é conforme ele aplica essa força, é conforme o corpo que está sobre ele. Você aumenta o peso do corpo, você aumenta o empuxo sobre ele. O empuxo existe naquele líquido e pode ser calculado, tá? O empuxo que atua no objeto é tanto maior quanto maior a quantidade de líquido deslocado sobre o objeto, tá? Pode usar todo o empuxo, uma parte do empuxo o líquido pode usar em relação ao objeto, tá? Portanto, essa experiência nos mostra que o valor do empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Através do líquido deslocado, você consegue encontrar o empuxo, porque o empuxo é do líquido, não é do corpo que coloca, é sobre o corpo. Então, não adianta você pegar o peso do corpo, porque nem sempre todo o peso do corpo está dentro do líquido, não é igual. Usando as leis de Newton, poderíamos chegar a esse mesmo resultado para o cálculo do empuxo, mas Arquimedes descobriu esse fato muito antes de Newton, 300 anos antes de Cristo, e Newton é de 1600, né? Então, quase 2000 anos aí, Arquimedes já tinha descoberto isso, né? Ok? Então, é interessante isso aí. Condições para um objeto flutuar em um líquido. Um objeto ele é introduzido em um líquido, de modo que fique totalmente mergulhado, tá? Em seguida, é abandonado. As forças que estarão atuando sobre ele serão, nesse momento que abandona, serão o quê? O próprio peso dele e o empuxo, que é a força exercida pelo líquido. O peso vertical para baixo, o empuxo vertical para cima, tá? Quando você abandona, primeiro tem sua mão, tem a força da sua mão. Até um corpo, você pode uma bola cheia de ar, você pode mantê-la lá no fundo, com a força da sua mão. Quando você solta, se ela subir, é porque o empuxo foi maior do que o peso dela, né? Então, nós temos 3 situações para analisar aqui, tá? Primeira situação, o valor do empuxo é menor do que o peso do objeto. Sendo menor, o objeto vai para o fundo. Se não tiver um fundo que segura, ele continua, né?
Então, o empuxo é menor, o peso é maior. Aqui, gente, é a força resultante. Ó. Força resultante é igual a P menos E. O peso é maior, for 40, e aqui 30. Então, a força resultante vai ser o quê? 10. Mas essa força é maior, então vai ser 10 para baixo. Isso quer dizer que a partir desse momento, a força é massa, né? A força é massa vezes aceleração. Então, só que a força aqui tem uma massa, a aceleração vai ser de 10 newton. Né? Se nós tínhamos aí um peso de 40, tinha 40 newton, 30 newton foi, no caso aqui, eliminado pelo empuxo, e por isso que a pedra naquele desenho parecia mais leve no fundo, porque aqui ela estava com 4 kg, aqui ela está com 1 kg, 10 newton aproximadamente 1 kg, fazendo uma relação de massa para ter uma ideia, né? Então, é por isso que nós temos, na verdade, aqui, o peso é maior, né? O empuxo, a força tem, o líquido tem um determinado empuxo máximo que ela pode oferecer, tá? Nesse caso, o peso foi maior, o corpo afunda, né? Então, o empuxo é menor que o peso é maior, o corpo vai afundar. Como o empuxo é menor que o corpo afunda. A ideia dele é continuar vertical para baixo, que é o que sobrou da resultante da força-peso. Então, a resultante vai ser vertical e para baixo. E a subtração de P menos E. O E menos P vai dar negativo, né? Certo? Uma segunda situação. O valor do empuxo é igual ao peso. Então, você tem um empuxo igual ao peso. Nesse caso, você coloca um objeto submarino. O submarino é muito interessante, pessoal, porque ele usa esse sistema. Como é que o submarino navega? Ele tem as comportas do jeito que ele é construído, é para flutuar. Ele flutua normalmente, tá? Com a quantidade de ar toda. Quando o submarino quer afundar, ele enche os tanques de água. Puxa uma bomba, puxa os tanques, enche de água. Colocando a água dentro do submarino, ele passa a ter um peso maior do que o empuxo e ele afunda. E aí é controlado pelas máquinas para afundar na velocidade que você quiser. Então ele afunda jogando água para dentro. Se ele quiser ficar parado lá no mar e não quiser ir até o fundo, né? Claro que ele não quer, não interessa ir até o fundo, na verdade, ele consegue controlar a quantidade de água dentro dele de tal que o peso dele seja igual ao empuxo. Fazendo isso, nesse momento, então os estudos direitinho, tem as máquinas ali controladas por computadores, né? Ele fica na velocidade, na altura que ele quiser. Ele eleva, desce, fica onde ele quiser. Vai parado. Por quê? O peso dele é igual ao empuxo. Aí as forças se anulam. Aí o motor que ele tem motor, é que vai fazer ele funcionar de um jeito ou de outro. Ok? Então vamos lá. Nesse caso, até deu o exemplo do submarinozinho aí, né? É igual a P, força resultante a zero. Força resultante zero não vai para baixo nem para cima. Aí precisa de um motor no submarino para fazer ele subir ou descer. A força do motor. Como o empuxo é igual ao peso, o corpo permanece em equilíbrio, certo? Então, para isso, ele coloca água dentro dos tanques para aumentar o peso dele. Terceira situação, nós já vimos aí, é quando o empuxo for maior do que o peso. No caso da bola de vôlei cheia de ar, você coloca ela lá no fundo, mas ela sobe, ela continua. O empuxo é maior, então a força resultante vai ser para cima, vertical para cima. Então a tendência é subir. Põe a bola, ela sobe. Põe a bola, ela sobe. Né? Coloca a bola mais no fundo, né? Então, empuxo maior que o peso. Nesse caso, como o empuxo é maior, ele é vertical para cima, a resultante é vertical para cima. O corpo sobe em direção à superfície. Tá? Um empuxo muito maior que o peso, você tem uma força resultante maior para cima, tem uma aceleração, na hora que você solta, uma aceleração maior, uma velocidade maior de subida. Se for quase igual, vai subir bem lentamente, mas vai subir. O empuxo sendo maior vai sempre subir, vai em direção à superfície. Peso maior vai em direção ao fundo. Peso igual não vai para lado nenhum. É o equilíbrio, né? Certo?
Então, nós temos 3 situações aí. Então, é muito importante você ter isso aqui. Ó. Quando temos objetos flutuando, o empuxo será igual ao líquido deslocado pelo objeto. O empuxo não é igual ao peso, ao líquido deslocado. E, nesse caso, vai ficar em equilíbrio por isso, tá? A gente mede aqui, ó, a quantidade de líquido aqui, ó. Deslocou essa aqui. Essa é a quantidade que ele entrou, tem que deslocar o líquido. Esse líquido deslocado que deveria estar aqui que é igual o empuxo, tá, pessoal? Então, está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. No momento que entrar em equilíbrio, não estiver subindo nem descendo, né? Exceto, por exemplo, ficar lá no fundo, aí você não pode dizer que é igual só porque está parado, porque aí tem uma força de apoio aqui, tá? Nunca você pode dizer que é igual lá no fundo. Mas tirando do fundo, você sempre pode dizer que é igual quando entrar em equilíbrio, tá? Lembre-se disso. Porque no fundo, além do peso, vai ter o empuxo junto com o fundo. O apoio do fundo, a gente estudamos força normal, né? Então, só nesse caso que não é igual. O resto, se equilibrou, é igual. Porque senão ele continuava subindo, subindo, subindo. Empuxo e densidade do líquido. Claro que a densidade, quanto maior a densidade, maior o empuxo. Vocês já viram algumas notícias, eu acredito. Tem um mar no Oriente Médio, ali na Palestina, né, que é o Mar Morto. Morto porque não tem vida, né? Não é porque mataram o mar, é porque não tem vida lá no mar. Então, por causa da quantidade enorme de sal. As pessoas podem simplesmente ler uma revista, deitar lá e ler uma revista fora d'água que não consegue afundar. Normalmente, é muito difícil até de mergulhar, porque a quantidade de sal que tem lá. Então, a densidade da água do Mar Morto é muito maior que a densidade do mar normal. Já consegue flutuar bem e maior que a densidade do rio, claro, de uma piscina. Então, vamos lá, só para fazer essa referência aí, tá? Então, depende do empuxo, também depende do líquido deslocado, mas depende de quem? Da densidade. Então, o empuxo é a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Massa é força, massa vezes gravidade. Tá? Onde empuxo, M dele é massa do líquido deslocado, nunca esqueçam disso, tanto de líquido que foi deslocado, a massa desse líquido. E massa tem a ver com densidade, né, pessoal? Aceleração da gravidade. ΡL é a densidade do líquido. VD é o volume do líquido. Se você tem um volume e tem a densidade, você consegue achar a massa. Massa é densidade vezes volume. Volume vezes densidade te dá massa. Então, a gente começa a analisar através da densidade. Para tirar essa massa de líquido, mais fácil medir a densidade de um líquido e o volume deslocado pelo tanto que o corpo entrou, do que você medir a massa. Você não vai pegar um navio, a quantidade de água daquela, e pôr num lugar para medir, né? Então, substituindo na equação, que a massa de líquido deslocado é, no caso aí, a densidade, né, do líquido que foi colocado, não do corpo, o volume que o corpo conseguiu deslocar, o tanto de volume que está dentro do líquido, daquele corpo, só o volume, e a gravidade. Fica mais fácil de você encontrar o empuxo através dessa equação, ok? Densidade do líquido, volume deslocado pelo corpo, dá para medir pelo corpo, e a gravidade do local. Então, notamos que o valor de empuxo será tanto maior quanto maior for o volume do líquido deslocado e quanto maior for a densidade desse líquido, como eu falei do Mar Morto lá. O peso do corpo é dado por peso do corpo, é dado pela densidade do corpo, o volume do corpo e a gravidade, não deslocado, todo. O peso do corpo é tudo, tá? Também pode relacionar através da densidade. A densidade da água salgada é maior que a densidade da água doce, certo? Olha, a água é 1 grama por centímetro cúbico, a água do mar é 1,03 gramas por centímetro cúbico, tá? Em resumo, ρL menor que do corpo, empuxo menor, né? O corpo vai afundar. Se for igual, vai permanecer em equilíbrio, claro. Do mesmo jeito que a gente pode ver a densidade, a gente pode relacionar também o empuxo. Mas se for maior, aí, no caso, vai flutuar.
O corpo vai subir no líquido até atingir a sua superfície, na superfície desse líquido, uma posição de equilíbrio e parcialmente mergulhado no líquido. Nem que for 1/100, 1/1000, mas está lá parcialmente mergulhado. Tá? Então, empuxo e peso. Vamos ver um exemplo agora. Duas esferas de mesmo volume, tem o mesmo volume, uma oca e outra maciça. São totalmente mergulhadas num reservatório cheio de água. Então, a água é igual, mas as esferas não são iguais. Tem o mesmo volume, mas não tem a mesma massa, não tem a mesma densidade. Oca, né? Ar e metal. A outra é só metal. É verdadeiro afirmar que a força de empuxo é maior na esfera oca que na esfera maciça. A força de empuxo é maior na esfera maciça que na esfera oca. A força de empuxo na esfera oca é igual à força de empuxo na esfera maciça, já que o volume é igual. E a força de empuxo será maior na esfera que estiver na maior profundidade. Ou a força de empuxo será maior na esfera que estiver mais próxima da superfície. É bem simples isso aqui, nós já falamos, a solução está aqui. O empuxo depende do volume de líquido deslocado pelo corpo e da densidade do líquido. A densidade do líquido é a mesma. As esferas possuem o mesmo volume, estão mergulhadas no mesmo líquido. Se elas estiverem todas mergulhadas, aí o empuxo depende do volume deslocado e depende de quê? Depende da densidade do líquido. Então, voltando aqui, só para vocês terem uma ideia. Duas esferas de mesmo volume, uma outra, são totalmente mergulhadas num reservatório. Se elas estão totalmente mergulhadas, o volume deslocado é o mesmo, certo? Então, na verdade, o empuxo só pode ser, olha aí, o mesmo, tá bom? Então, olha, se a oca estivesse flutuando e a maciça não, aí o empuxo ia depender, na verdade, aí, de quem? Daquela que está no fundo é maior do que a outra. Mas aí o empuxo vai ser o mesmo. Por que é o mesmo? Porque, nesse caso, nós temos as duas mergulhadas. E depende do volume de líquido deslocado. Se todas as duas estão mergulhadas, a oca e a outra, essa aqui é a oca. E essa aqui é a maciça. Todas as duas deslocam a mesma quantidade de líquido. E aqui a água, estão no mesmo recipiente, inclusive, né? Então a densidade do líquido é a mesma, tá? A gravidade é a mesma, então a letra é C, tá bom? Duas esferas de ouro, uma maciça e outra oca, de mesmo peso. Ora, são de ouro, uma maciça e outra oca, só que de mesmo peso. Não diz que é o mesmo volume. Estão totalmente submersas em um líquido. Olha que mudou agora. A respeito que foi exposto, marca as opções verdadeiras. As esferas possuem volumes iguais. Uma oca e uma maciça vai ter volumes iguais? A esfera maciça é, em tamanho, bem menor que a oca. Os empuxos agentes nas esferas são iguais. Então, agora nós já temos o quê? São totalmente submersas. Será que possui o mesmo volume? Ainda tem mais que o empuxo sobre a esfera maciça é menor do que sobre a oca. Ambas podem vir a flutuar na água. A flutuação é possível para a esfera oca apenas. Nada se pode afirmar sem conhecer a qualidade do ouro utilizado nas esferas. Então, vamos analisar aqui. Por que só 2 mais 8 mais 32 são as corretas? Vamos voltar aqui. 2, 8 e 32. As esferas possuem volumes iguais? Olha, para ter o mesmo peso, uma esfera maciça de ouro e uma oca, a oca tem que ser um volume maior, porque você usou a mesma quantidade de ouro e fez ela ficar oca. Então, não pode ter volumes iguais. A esfera maciça é em tamanho bem menor, justamente. Então, a verdade é 2, tá? Os empuxos nas esferas são iguais? Se o volume estão totalmente submersa, se essa tem volume maior, então volume deslocado maior, empuxo maior. Então, não são iguais. O empuxo sobre a esfera maciça, então a 2 já vimos que está correta.
o empuxo sobre a esfera maciça é menor. Sim, porque tem volume menor, volume deslocado. A outra desloca maior volume. Então, com certeza o empuxo é menor, porque é dependente do volume deslocado. Ambas podem vir a flutuar na água? Não. O ouro maciço, a densidade é muito maior da água. É possível que a oca também não flutue, mas pode flutuar a oca. Depende do tamanho que ela é, a densidade depende aí, porque junta o ar dentro, né? E é possível, como o navio e o parafuso. O navio flutua, o parafuso não. Bom, navios nem sempre, né? Às vezes afunda. Então, podem vir. Ambas, a maciça nunca, por causa da densidade. A flutuação é possível para a esfera oca apenas? Sim. Só é possível, não quer dizer, vai depender do tanto de volume que ela conseguir para aumentar o empuxo para manter esse ouro. Então, uma lâmina bem fininha de ouro, né, faz uma bola enorme, uma esfera enorme, é possível. Nada se pode afirmar sem qualquer qualidade de ouro que nós tivermos. Se for ouro, ele tem a densidade maior do que da água, certo? Então, vamos lá. Um ovo está no fundo de uma jarra de água pura e adiciona aos poucos pequenas quantidades de sal. Num determinado momento, o ovo sobe, pode fazer isso em casa se vocês quiserem, e fica flutuando, sendo a densidade da solução salgada a densidade do ovo e dA a densidade da água pura, né? Então, olha aí, se o ovo está no fundo, possui uma densidade maior que a água pura. Ao colocar sal, o que acontece? Ele passa a ficar flutuando. Então, nesse caso, o sal aumentou a densidade, né? Então, o ovo sobe até ficar flutuando, quer dizer que a densidade do ovo é menor que a da água com sal. Então, a densidade da água, se o ovo afundou, é menor que a do ovo, e a do ovo é menor do que a solução salgada, quando você colocou o sal, certo? Então, a gente percebe essa relação. Só na água o ovo afundou. Então, o ovo tem densidade maior. E, quando colocou o sal, ele flutuou, então a densidade dele é menor que a da solução, né? Opa! Nós temos aí nossa referência, né? Pessoal, então, ó, é bem simples. Empuxo, como as forças são todas em volta do corpo no líquido, mas a diferença delas só vai dar pelas forças que empurram, na verdade, para cima e as para baixo. Empuxo é a diferença entre as forças verticais para baixo e para cima. O empuxo é o que sobrar para cima, né? Então, você tem forças da pressão do líquido, o que empurra para cima, com a profundidade é maior, a parte de baixo é maior, a pressão é maior, a força aplicada, mas a área foi igual, é visível, né? Então, o que nós temos? Força maior, essa força chamada empuxo, sempre vertical para cima. Peso vertical para baixo, está sempre relacionando o peso com o empuxo. Além disso, vocês precisam analisar o seguinte, que a densidade está relacionada, a gente pode transformar massa em densidade e volume. Como o empuxo está relacionado com o volume deslocado do líquido, então, conforme o corpo que você coloca, a densidade dele vai deslocar mais ou deslocar menos. Tem corpo com a densidade maior e empurra, né, o corpo para baixo, então faz subir mais água, até todo, por exemplo. E tem outros que a densidade é tão pequena que é só um pouquinho que desloca. Então, quantidade de volume deslocado do líquido e a densidade do líquido. É isso que o empuxo está relacionado. E a gravidade é uma força. A força-peso é a densidade do corpo, né? No caso, o volume deslocado e a gravidade. O volume do corpo deslocado, não, desculpa. O peso é volume do corpo deslocado, é empuxo. O peso é volume do corpo total. Então, um balão, quando você deixa ele no ar, o empuxo do ar é pequeno, mas é suficiente para empurrar esse balão para cima, ele sobe, vai subindo. Por quê? Aí nós temos uma densidade do gás hélio junto com o balão muito menor que a densidade do ar. Acontece a mesma coisa, tá bom? Então, pessoal, a gente falou sobre empuxo nessa aula, nossa última aula, né? Lembrando que a nossa aula continua.